pessoal, beleza? Tranquilo? O objetivo do vídeo de hoje é conseguir te apresentar de forma clara e objetiva como é que funciona a tributação das atividades de uma construtora no lucro presumido. Uma empresa que faz, né, executa obras de construção civil para terceiros. Eu vou te mostrar também como que você consegue economizar aí até 75% do seu imposto de renda e da sua contribuição social a depender do modelo de contrato que você fecha aí com seus clientes na construção civil. Então, se esse vídeo faz sentido para você, deixa o like aqui embaixo, não esqueça de deixar o like, ele ajuda muito no crescimento do nosso canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos que a gente vai postar aqui com mais frequência no YouTube e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo construtor, aquele seu colega contador também, para eles poderem ter acesso a esse conhecimento. Então vamos lá, sem enrolar muito, tá? Como funciona hoje o lucro presumido de forma bem objetiva? O fisco basicamente ele vai pegar o seu faturamento para apurar imposto de renda e contribuição social e vai aplicar uma alíquota de presunção. E para que serve essa alíquota? Basicamente para a Receita Federal presumir qual seria o seu lucro final ali, né, o seu lucro apurado para fins de tributação. Então, como o próprio nome diz, né, a Receita Federal presume o seu lucro, né, a partir do seu faturamento, para ter uma base de tributação e aí sim aplicar ali as alíquotas de imposto, né, de 15% de imposto de renda, mais o adicional, e de 9% de contribuição social. Ainda existem outros itens que entram nessa base de cálculo para fins de apuração aí do seu imposto de renda e de contribuição social, mas não vou entrar nessa seara aqui porque não é relevante para o nosso tema, beleza? Para fins fiscais exclusivamente, basicamente existem dois tipos de execução de construção que o fisco entende, tá? Existe a execução de construção por administração e execução de construção por empreitada. A execução de construção por administração, basicamente, a construtora ela só fica responsável ali, né, por entregar a obra, obviamente, mas operacionalmente ela só fica responsável pela administração da obra. A construtora, né, e o cliente que vão se relacionar. Então, o contrato de construção, efetivamente, ele vai ser feito ali entre a construtora e o cliente. E vai ter aí essa construtora barra administradora fazendo a gestão e administração da obra para cumprir com a sua obrigação contratual, que é entregar essa obra pronta no final. Agora, o contrato de construção por empreitada, não. A construtora que for contratada para executar uma obra mediante empreitada, ela sim será responsável por executar a obra e entregar essa obra, né, pronta. E aí essa empreitada ela pode ser somente de mão de obra, né? O construtor ele só arca com a mão de obra para execução do serviço, mas essa empreitada também pode ser vinculada a responsabilidade do construtor em arcar com parte ou com a totalidade dos materiais necessários para entregar essa obra pronta. E aqui, para fins tributários e fiscais exclusivamente, falando da empreitada, a gente tem que fazer uma segregação que tem que ficar muito claro para vocês, tá? Que é a segregação entre empreitada total e empreitada parcial para fins aí de cálculo do seu imposto no lucro presumido. E o que seria essa empreitada total? Basicamente, é o contrato, né, de execução de construção mediante empreitada, onde o construtor ele vai ser responsável não somente pela mão de obra, mas também responsável por arcar com todos, literalmente todos os materiais necessários ali que são indispensáveis para a execução da construção. Então, se o construtor estiver nesse contexto, a gente pode dizer que ele está no contexto de empreitada total. Agora, se o construtor ele for contratado somente para executar a obra, com certeza, né? Mas ele empregar somente a mão de obra ou ele empregar a mão de obra, mas parte do material, não todo o material, aí a gente entra num contexto de empreitada parcial e não de empreitada total. E agora, por fim, vamos falar de tributação, que é o que importa aqui nesse vídeo, por fim, né? Construção por administração. Como eu falei, o fisco ele faz, né, essas presunções, ele aplica essas alíquotas de presunção para chegar ali para descobrir a sua base de imposto de renda e
questão social. E quais são essas alíquotas de presunção? Normalmente, para vendas de mercadorias no geral, a alíquota de presunção é de 8%. E para prestações de serviços no geral, a alíquota de presunção é de 32%. E no contexto dos serviços que a gente está discutindo aqui, a construção por administração, empreitada total e empreitada parcial. Vamos lá. Construção por administração. A Receita Federal considera que a construção por administração, ela deve ser, tributada, né, na presunção de 32%, assim como o serviço de execução de construção por mediante empreitada, né, quando ela for parcial, ou seja, quando você for responsável somente pela mão de obra, ou quando você arcar com a mão de obra e parte dos materiais, e não todos os materiais. Então, nesses 2 contextos, você vai tributar ali na alíquota de presunção de 32%. Agora, aqui que a gente vê a maior oportunidade para você que é construtor e tem aí nos seus contratos de construção, execuções de construção mediante empreitada total, que nem eu mencionei, onde você, além da mão de obra, é responsável por todos os materiais aí necessários para a execução dessa construção. Nesse contexto, você tem a liberalidade, né, você tem a permissão da legislação tributária que a gente tem hoje para tributar esse faturamento decorrente desse tipo de serviço na presunção de 8%. Então veja a economia que você gera quando você tem esse tipo de contrato. Quando a gente compara aí um faturamento de aproximadamente R$ 1 milhão numa presunção de 32% e na presunção de 8%, a gente consegue aí identificar uma redução de até 70%, né, dos impostos devidos quando você tem essa análise prévia, quando você consegue identificar que a sua empreitada é, na verdade, uma empreitada total. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do faturamento direto, né? Aquela operação em que a construtora ela fica responsável só por escolher, entre aspas, o material, porque quem arca no fim vai ser o contratante da construtora. Nesse cenário, então a gente já consegue, né, identificar com o que eu expliquei nesse vídeo e no fim a construtora não está arcando com todos os materiais necessários para a construção ali daquela obra. Ela não estando responsável por isso, ela se encaixa na empreitada parcial, não empreitada total. Então, com isso, você não tem o direito, né, de usar a presunção de 8%, e sim a de 32%. Um outro detalhe muito importante são os serviços especializados ali, os serviços anexos a construção civil, como os serviços de pintura predial, serviços de reparos, manutenções no geral. Esses serviços, por não configurarem execução de construção, né, na sua essência, eles não estão sujeitos ali à análise da alíquota de presunção, né, se ela vai ser de 8 ou de 32%. Eles se encaixam ali como uma prestação de serviços em geral. Então, eles já ficam ali enquadrados em 32%. Então, veja como é muito importante que você tenha aí um contador especializado em construção civil para te ajudar a analisar os seus contratos e ver quais desses contratos você pode ter esse benefício, né? Não é, na verdade, um benefício, né? Você pode tributar a 8% e quais contratos aí você deve tributar a 32%, a fim aí de evitar futuros riscos, né, tributários e também a fim de reduzir a sua carga tributária quando você tiver esse direito, né. Então, se você precisa de um contador desse nível de especialidade em construção civil, vou deixar aqui o link de contato pro meu WhatsApp e entrando em contato com a gente vai sim marcar um horário para fazer uma consultoria diretamente contigo e entender aí o seu contexto, quais contratos que você pode ter esse direito de tributar com uma alíquota menor e quais contratos aí você pode, né, estar utilizando essa alíquota menor de forma indevida, a fim aí, como eu falei, de evitar futuros riscos tributários. Então é isso, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A sua visualização ela conta muito, né, no crescimento do nosso canal. Fica ligado para os próximos vídeos e valeu!